Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Abratur de Informações. Peço para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like se gostar do conteúdo, ative o sininho das comunicações, que isso ajuda muito a gente continuar com o nosso trabalho, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um tema que vem crescendo ano após ano, e por mais que lutamos, acho que as nossas lutas não estão sendo canalizadas de forma correta. A gente vai falar um pouco disso. Estou falando de intolerância religiosa e vou falar do mal que alguns políticos estão fazendo a nossa comunidade com atitudes inexplicáveis. Eu vou soltar agora um vídeo, vocês vão dar uma olhada nesse vídeo e depois a gente volta a falar aqui, tá bom? Com os meus comentários sobre o vídeo que nós vamos assistir. Usei no aeroporto de Campina Grande. E sempre tem mais de 1000 pessoas me esperando, que te avisa que vai estar lá, tudo voluntário, né? Metade é garotada, 16, 17, 18 anos de idade. E eu peguei o microfone ali, que me deram o microfone, um pequeno carro de som, e falei: comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão. E ponto final. Respeitando quem adora qualquer coisa, outra, ou quem não tem religião. Mas nós somos a maioria. E a síntese da democracia, Ronaldo, é a maioria. Quando você foi vereador, o projeto transformava-se em lei como? Pela maioria e não pela minoria. Agora, essa história de Estado laico, o objetivo é tirar a cultura judaico-cristã das escolas. E daí o campo fica aberto para professores, alguns ou muitos doutrinadores, meter o que quiser na cabecinha. Agora, quando você defende a ideia de que o Brasil é um país cristão, independente do que está escrito na Constituição, como é que você enxerga e que direitos você, na sua cabeça, oferece às minorias religiosas, como os judeus, os muçulmanos, os umbandistas e por aí afora? É liberdade, sem problema nenhum. Mas isso você tem que categorizar e afirmar se é o que você pensa. O que nós não podemos é na escola, simplesmente, mais ainda, nos livros agora, você fala lá em cultura afro. Tudo bem, vamos estudar a cultura afro, nós temos aqui um percentual enorme de afrodescendentes no Brasil, mas o que eles querem é o Deus afro de cada região deles incutir na cabeça da garotada. Você vê isso em livros escolares. Olha, meus irmãos, eu não sei vocês, mas a mim é tremendamente irritante ver uma fala como essa, uma fala desse senhor. E eu não sei se todo mundo, se todos nós, se toda a nossa comunidade percebeu o mal que esse senhor provocou à nossa comunidade. Antes dele, é claro que sempre houve preconceito, racismo. Talvez o nosso país seja o país mais preconceituoso que existe. E muitos dizem que não existe preconceito. Isso é uma fala de quem, claro, não quer admitir isso. Sempre houve preconceito. Um preconceito em determinados momentos de forma velada, mas sempre houve o preconceito. Racismo e tudo isso que a gente está vivendo. Só que após esse senhor, após esse fato na história do Brasil, as coisas se tornaram muito piores. Porque falas como essas colocaram à tona, tiraram do armário, como a gente fala, todos os racistas de forma veemente. Racistas, xenofóbicos, homofóbicos, preconceituosos, intolerantes religiosos, todos eles agora se acham no direito de proclamar a sua intolerância, o seu racismo, o seu crime de forma tranquila, porque está debaixo do guarda-chuva do tão afamado bolsonarismo. E o que eu lamento muito é ver que ainda tem pessoas no nosso meio, da nossa comunidade, que apoia esse tipo de atitude.
E aqui é a fala de um homem que não apoia nem esquerda e nem direita, nem do centro, nem centro-esquerda, nem centro-direita. Tenta apoiar o que é justo, né? Se um governo qualquer fizer e tomar atitudes que beneficiem o nosso povo de maneira geral, é claro que a gente vai apoiar. Se não, vamos formalizar críticas. Mas tirando essa história de governo do lado, e só fazendo uma última observação, é complicado você ver alguém que se ajoelha no pé de um preto velho, tomando sua bênção e tomando suas orientações, que reza para um preto velho, que canta para um preto velho, sair do terreiro de Umbanda e ir adorar, bater palmas e defender um ser que diz que o negro só serve para procriar e mais nada. É realmente inconcebível isso e acho que é a primeira vez que eu estou falando disso publicamente, mas isso revolta. E não bastasse todos esses crimes, tem muitos outros que estão aí sendo divulgados agora, está público depois da ação do STF. O que eu espero é que esse senhor vá preso, os seus parceiros vão presos junto e que a gente tenta, de alguma forma, extinguir esse bolsonarismo da realidade brasileira. Mas o mal causado à nossa comunidade em particular, este mal vai ser muito difícil, nós vamos levar anos para tentar reparar e ainda assim eu não sei se a gente consegue. Quero fazer uma observação de uma fala em que ele fala que nós queremos colocar na cabeça da criança na escola que o Deus africano é melhor que o Deus cristão. Nós, de comunidades de matriz africana, que tem massa crítica, sabe o que significa Estado laico. Portanto, nós não apoiamos educação religiosa nas escolas. Nem cristã, nem protestante, nem matriz africana, nenhuma. Porque nós achamos que a escola é lugar de educação. O valor religioso você vai ter dentro do seio da sua família, não é na escola. O que nós queremos na escola é que respeitem a opção e a religião de nossos filhos, somente isso. Mas nós não queremos nenhum tipo de educação religiosa nas escolas, nós somos contra isso, baseado em que o Estado brasileiro é um Estado laico. Porque se assim ou seria, se nós apoiássemos educação religiosa nas escolas, o que falar da cruz cristã nos órgãos públicos? Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, teria que ter lá um símbolo de cada religião existente nesse país. Esse país tem uma diversidade maravilhosa, diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade de povos, uma miscigenação maravilhosa e tem que ser respeitada toda essa miscigenação brasileira. O único país do mundo que tem essa miscigenação. Nós precisamos lutar contra a intolerância religiosa que aumenta a cada dia. Pouco divulgado, pouco falado, mas só nós sabemos nos nossos templos, no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, quantos sacerdotes já morreram. Aqui no interior de São Paulo, quantos sacerdotes já morreram, quantas casas foram destruídas, agora destruíram uma casa de artigos religiosos. Até quando? Até quando nós vamos permanecer com isso? Agora cabe a nós, comunidades de matriz africana, se unir. Parem de segregar, parem de cada um puxar para o seu lado.
associações e federações co-irmãs. Nós precisamos sentar numa mesma mesa e discutir políticas de luta contra a intolerância religiosa, contra o racismo, contra a xenofobia, contra a homofobia, juntos. E não é cada um puxar para o seu lado. Porque enquanto nós tivermos cada um puxando para o seu lado, vai ficar cada dia mais difícil essa luta. Comente aqui nesse vídeo, dê a sua opinião, fale comigo. Traga a sua opinião, diga o que você pensa, comente nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, né? Ative o sininho das comunicações aí. Nós temos muita coisa para falar e nós vamos falar sobre muita coisa. Mas a luta contra a intolerância religiosa que se dá num vizinho que não admite ouvir cantigas de orixá do seu lado porque são cantigas do demônio e começa a perseguir desde essa ação contra a ação realmente de violência brutal, inclusive com a morte de sacerdotes de nossa comunidade. Isso é inadmissível. Nós estamos no século 21. Isso precisa acabar. E aqui nós vamos falar muito mais sobre outros conceitos. Esse conceito de o diabo. Por que mesmo que a comunidade cristã nos persegue tanto? A primeira acusação que vem na cabeça é que nós somos adoradores do diabo. Nós vamos discutir quem é esse diabo. Nós vamos falar. Eu vou gravar vídeos aqui para a gente falar sobre esse diabo que dizem que nós somos adoradores. Adoradores de que diabo, ô cara pálida? Se esse diabo foi criado por vocês dentro do cristianismo. Qual é diabo? É o Exu? Nós vamos conversar sobre o Exu. Nós vamos falar sobre tudo aqui. Dentro da religião de matriz africana, tem os caras que usam o seu dom para fazer o mal às pessoas. Pessoa de caráter ruim, tem em todas as religiões. E eu não vou sentar aqui para ficar apontando as pessoas ruins das outras religiões. Porque não é esse o meu papel. Mas dizer que nós somos adoradores do diabo é uma grande inverdade e um grande tabu que corre solto aí na sociedade brasileira. E a única coisa que ele sabe dizer: por que vocês perseguem tanto o terreiro de Umbanda? Porque lá só tem o diabo. Porque lá eles invocam o diabo. Porque lá eles adoram o diabo. Me expliquem aí, comentem aí nesse vídeo. Me expliquem aí qual é o diabo que vocês estão falando. Qual que é o diabo que vocês estão falando? É aquele anjo que caiu do céu? Porque aquela é uma história de vocês, do cristianismo. Me perguntaram outro dia: um bandista acredita em Jesus Cristo? Claro. Jesus Cristo foi o maior médium que esta terra já viu. Sabe o que nós não acreditamos, meu povo? Nós não acreditamos que o céu vai abrir um dia e que virá aqui um Salvador para ressuscitar os mortos. É isso que a gente não acredita. Dentre outras coisas. Mas em Jesus Cristo, claro. Um sábio que mudou a história da humanidade. Com um dom espetacular. Que nenhum outro ser nesta terra já teve. Talvez o que mais chegou próximo foi Chico Xavier. Então, nós vamos discutir muito sobre isso, mas eu conclamo todos vocês, toda a nossa comunidade, as associações e federações co-irmãs, para a gente sentar numa mesma mesa e discutir uma política igual, justa, falando a mesma língua para a nossa comunidade. Vamos parar de segregar, vamos parar de cada um puxar para o seu lado, vamos parar de um querer destruir o outro, vamos parar de um querer tomar o que o outro faz. Não, vamos tentar se unir e andar numa mesma direção. Tá bom? Meu mutumbá a todos, minha bênção, meu mojuba a todos vocês. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, aperte o sininho das comunicações, né? Veja, eu vou deixar alguns links
de outros vídeos que nós fizemos aqui, dando informações para vocês de como se regularizar, qual a importância de se regularizar, desculpe, qual a importância de estar regularizado, quais os benefícios que a Abratur oferece para cada um de vocês. Eu vou deixar aqui um link de outros vídeos para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e meu Mojuba.